Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje vamos falar aquilo que não te contam sobre a evolução da consciência. Sim, a experiência de quase morte, ela traz uma série de questões, mas se a sua evolução estivesse na velocidade e no rumo certo, nenhuma experiência de quase morte precisaria ter acontecido. Mas antes disso, se você gosta de temas como experiência de quase morte, expansão da consciência e temas transcendentes, curta esse vídeo e principalmente se inscreva nesse canal, porque aqui há muito conteúdo que vai te enriquecer demais nessas temáticas. Falando sobre evolução, é importante colocar o seguinte, que a EQM é de fato uma oportunidade evolutiva que a pessoa tem para se realinhar em relação àquilo que precisa fazer. Agora, do ponto de vista da evolução pessoal e grupal, há uma série de tabus, bobagens e tolices que só pioram a nossa jornada de evolução aqui na Terra. E um ponto importante a se dizer é o seguinte: o quanto de fato você vem mudando nessa vida? Você é uma pessoa que se considera em constante transformação? Parece perguntas óbvias ou até mesmo tolas, mas não são. A própria questão religiosa, por exemplo, não enfoca muito no seu autodesenvolvimento ou na sua evolução da maturidade. Em muitas linhas, o mais importante é o que você acredita, o que você aceita. Tendo você, teoricamente, o dogma ou a verdade certa, pouco importa o nível de mudança ou de reformulação que você faz ao longo da vida. E vemos que isso está muito equivocado. O ideal, independentemente de onde você esteja, das suas crenças, seja quais forem as suas ideologias, a questão fundamental é o quanto você vem renovando, reciclando a si mesmo, sendo uma pessoa melhor do que ontem. Pessoas que tiveram experiências de quase morte ou mesmo experiências fora do corpo espontâneas, uma das coisas que elas mais se colocam, mais se questionam, é justamente isso. É ver o nível de amadurecimento que ela teve na sua jornada até aqui. E não apenas aquilo que ela acredita ou aquilo que disseram que é a verdade. O que tem relevância maior é o seu nível de auto-melhoria. E para que essa evolução aconteça de modo mais acelerado, existe um conceito fundamental que poucas pessoas sabem ou conhecem, que se chama autopesquisa. Você já fez autopesquisa? Mas afinal, o que é autopesquisa? É o procedimento, é o meio pelo qual você vai chegar ao autoconhecimento. Então, se você não pesquisa a si mesmo, você pode terminar no final da vida sendo um completo desconhecido sobre si próprio. Não conhece direito seus valores, seus gostos, suas tendências, seus princípios. Enfim, o autoconhecimento se torna apenas uma palavra vaga, sem muita aplicação prática. E, infelizmente, várias linhas do conhecimento, não apenas as religiosas, mas algumas filosóficas e até mesmo científicas, simplesmente ignoram ou até desencorajam qualquer movimento de autopesquisa. No entanto, esse tema é extenso, profundo e primordial, fundamental para ter uma aceleração da nossa evolução. Uma outra questão que não te falam sobre evolução e que há muita confusão é que dinheiro não é sinal de evolução. Eu não sei onde você foi criado, quais suas origens ou qual o meio pelo qual você nasceu, mas muitas pessoas acabam sendo influenciadas desde cedo a pensar apenas em dinheiro. Dinheiro é importante para ser bem-sucedido, como se o dinheiro fosse a coisa mais fundamental do universo. Então, a maioria das pessoas passa a vida inteira apenas pensando em ganhar dinheiro, em gastar dinheiro, vivendo rodeado em função do vil metal. Eu não estou com isso querendo ser hipócrita, dizendo que dinheiro não tem importância, que a gente pode doar tudo e viver conforme o vento toca. Não é isso. A gente precisa de dinheiro para a nossa sobrevivência, para a nossa subsistência. Mas há uma grande diferença entre o dinheiro ser importante e o dinheiro ser de fato fundamental. Quantas pessoas não passam por uma experiência de quase morte
e veem que tudo aquilo que ela vivenciou, todos os sacrifícios, todo o afastamento da família, tudo que ela fez apenas para aumentar patrimônio, apenas para ganhar dinheiro, sempre acumulando mais e mais. E de repente ela vê que do lado de lá, em outra dimensão, fora do seu corpo, todo o esforço dela simplesmente se dissolve em nada. Ela não leva o dinheiro, não leva a conta bancária, não leva cartão de crédito, não leva joias nem propriedades. Então dinheiro, meus caros, não é sinônimo de evolução. Se você quer de fato evoluir, há de se ter discernimento e maturidade para saber o quanto investir em questões financeiras e o quanto priorizar outras questões, não apenas do ter, mas do ser, que vão te engrandecer enquanto consciência e que vai te aprimorar a ponto de que você vai poder levar essas riquezas internas, por assim dizer, após a morte física. Dinheiro ajuda, mas não evolui ninguém. Outro ponto que não te falam sobre evolução, e que é muito relevante, é o que chamamos de autocorrupção. Então não adianta nada você querer julgar políticos, pessoas que têm aqui um poder transitório, de pessoas que são corrompidas, de pessoas que fazem corrupção. Porque existe a autocorrupção, é a corrupção onde você é o seu próprio inimigo. Você se sabota. Você puxa o seu próprio tapete, por assim dizer. Então, no caso da autocorrupção, não é porque você não faz mais, ou porque você não evolui, porque você não é capaz, ou porque você não tem ferramentas nem oportunidade. É porque você mesmo ainda está se enganando, você mesmo está se tapeando. Eu não estou nem falando de autocorrupções simples, como a pessoa que fala que vai começar a dieta na segunda, e às vezes no próprio dia, ou às vezes dura pouquíssimo tempo, ela já desistiu da dieta. Quantas metas você não coloca que você vai cumprir e você mesmo acaba se prejudicando? Se você quer de fato evoluir mais rápido e aproveitar com mais qualidade essa vida atual, tenha mais sinceridade consigo mesmo. Veja o que você realmente quer, sem segundas ou terceiras intenções. Seus objetivos, suas metas, tenha a hombridade de cumprir, não porque alguém disse, mas seja leal a si mesmo. Tenha esforço, tenha dedicação, porque é assim que o sucesso existencial ele é criado. É através do trabalho árduo, contínuo, diário. Agora, se você quiser ficar fingindo que está evoluindo e esperar que as outras dimensões, que os amparadores, os seres de luz, fiquem fingindo que estão acreditando, vai lá. Mas esse pacto de mediocridade, já aviso, não vai funcionar. No final da vida, isso pode ter um sabor bem amargo. E as pessoas que passam por experiências de quase morte, algumas experiências fora do corpo, e principalmente as pessoas que morreram recentemente, quando são contactadas, o maior arrependimento que elas têm foi justamente por aquilo que ela não fez, por aquilo que ela deixou em branco, por as suas negligências, ou em outras palavras, a autocorrupção que não deixou a pessoa amadurecer. Então, para evoluir, você vai ter que tomar uma decisão do que você realmente quer, colocar isso em prática, sem desculpas, sem justificativas furadas e sem nenhuma forma de auto-engano. Outro ponto que as experiências fora do corpo, também as experiências de quase morte às vezes demonstram, que para evoluir você não precisa necessariamente sofrer. Sofrimento não é sinônimo de evolução. Eu não estou com isso dizendo que evoluir é fácil, ou rápido, ou sem dor. Não, existe sim uma crise de crescimento, existe manobras ou situações que são difíceis de serem enfrentadas, mas não pense que não é porque você sofreu na vida que você necessariamente evoluiu. Eu tive uma vida difícil, então essa vida foi muito evolutiva. Não. Há muitos sofrimentos desnecessários, inúteis, e há uma série de questões que simplesmente não precisavam existir. Então não é porque você está sofrendo que você está passando por um processo de purificação ou de renovação. Muitas pessoas sofrem continuamente e continuam sendo exatamente as mesmas pessoas. Não teve autoobservação, não teve renovação dos hábitos e das atitudes realizadas. Então, tenhamos mais crises de crescimento, ou seja, estresses ou estressamentos positivos,
Então são aquelas circunstâncias que você sai maior, sai melhor, sai engrandecido e fortalecido. Porque se o sofrimento, porque se a crise que você passa só te deixa abatido, desmotivado e completamente desiludido, essa crise não é evolutiva. É apenas sofrimento, nada mais. E nesse rol de sofrimentos que não precisam existir, aliado a questões de autocorrupção, muitas pessoas, por exemplo, adoram fazer drama, adoram se colocar como vítima. E sabe o que isso significa? Que quando a pessoa não tem problemas, ela cria. Ela está sempre arrumando problemas e dificuldades. E sabe por quê? Porque se não tiver isso, como é que a pessoa vai se justificar, viver sem fazer nada de produtivo? Então ela precisa arrumar problemas, porque assim ela pode se justificar. Ela pode dizer, olha, eu não faço mais, ou eu não realizo as minhas metas, eu não chego nos meus sonhos, porque eu tenho problemas. E sem problemas, será que tem coragem mesmo de fazer? Uma outra questão evolutiva, que pouca gente fala, é que nós evoluímos no contrafluxo. A evolução maior, mais séria e mais avançada, ela acontece na contramão do que a sociedade tem. Então, se você quiser fazer farra, fazer festa, sabe, fazer até coisas erradas, vai ter um monte de gente te apoiando, querendo participar. É muito fácil fazer esse tipo de coisa. Agora, tenta falar sobre maturidade, sobre ética ou cosmoética. Tente falar sobre questões evolutivas, sobre assistência, sobre aquilo que realmente importa. Você vai ver que não é tão simples assim. Na verdade, você vai estar na contramão, você vai estar contra a correnteza. Então, falando sobre esses assuntos, você acha que é fácil? Não é. Muitas pessoas que não querem saber disso jogam energia contra, falam mal, se possível até tentam te sabotar. Então, quando você investe em temas que lidam com a vida após a morte, que falam sobre uma maturidade mais integrada, sobre evoluir, sobre crescer por dentro, sobre ter, sabe, maiores realizações nessa existência, isso desagrada as pessoas. Por quê? Ele mostra que as pessoas estão paradas, acomodadas. E isso irrita, isso incomoda, isso gera conflito nas pessoas. Então o seu bem-estar, a sua evolução maior, cria problema, entre aspas. Mas para evoluir você tem que aprender a lidar com isso. Você tem que conviver com essa pressão, você tem que conviver com olhares fechados, com perdas de supostas amizades. Não importa. Para evoluir você tem que ir na contramão de muita coisa, mas sabendo que isso vai valer a pena, que isso é importante e que isso tem a sua relevância no seu momento atual. E que após a morte, todo esse esforço, todos esses anos de dedicação, mesmo que sob a desaprovação dos outros, mesmo que não tenha gerado contentamento nem a alegria dos demais, não importa. Para você foi relevante porque para você foi construtivo. Então isso é evoluir no contrafluxo. Não acho que você vai melhorar, vai alavancar a sua existência e as pessoas vão te receber de braços abertos, te aplaudindo, sabe? Comovidas por quanto que você está melhor. A tendência é que ocorra justamente o contrário. Mas lembre-se o seguinte, sempre vão falar mal de você, sempre vão estar contrário a você, independentemente do que você faça. Mesmo você não fazendo nada, vai ter gente para querer falar mal, para querer estar contrário a você. Então, já que você vai desagradar de qualquer forma, por que não fazer aquilo que você realmente quer? Porque se você tentar passar a sua vida inteira querendo a aprovação de todo mundo, você simplesmente não vai fazer absolutamente nada nessa vida. Por que não seguir o seu instinto, seguir aquele princípio, aquela essência que está dentro de você, ao invés de esperar que os outros compreendam como você funciona? E por último, e não menos importante, vou falar aqui de um item que muitas pessoas sabem, mas acabam não colocando em prática. Porque para evoluir, não basta você ser uma pessoa técnica, não basta você ter conhecimento. Para a evolução ser de fato acelerada, para que você realmente avance significativamente, é preciso a assistencialidade. Ou seja, o sentimento de fraternidade. Repito, não basta ser um técnico, não basta ter informações. Para ajudar os outros, você não pode competir com eles. Se você quer ajudar alguém, mas não quer que essa pessoa seja melhor do que você no fundo não está querendo prestar uma assistência real, franca, honesta. A assistencialidade é ajudar os outros para que os outros fiquem melhores do que você.
Não é uma competição, não é um ego, não é uma disputa de braço para ver quem é melhor. Você já pensou em agir pelos outros sem esperar nada em troca? Ajudar pessoas que não podem te retornar em absolutamente nada. Ajudar anônimos, ajudar pessoas necessitadas, que você pode contribuir com informações, com energias, com assistências fora do corpo. Sim, você pode sair do corpo para ajudar os outros. Há uma série de posturas assistenciais, inclusive pela internet, que é algo muito novo, mas que sim esclarece, desassedia ou tira a pessoa de certas condições nocivas ou patológicas. Então há muito que pode ser feito do ponto de vista assistencial, sob o olhar e sob o enfoque da mega fraternidade. Não que você tenha que ajudar os outros de modo forçado, sem querer, apenas visando ter uma evolução, porque isso também não adianta, isso são segundas intenções. Você faz para receber um ganho. Ao invés disso, que tal começar a ajudar sem nenhuma perspectiva de retorno? Não ache que vai ser ruim, faça a experiência, veja por você mesmo e no final conclua se vale a pena ou quais os sentimentos, quais os processos envolvidos nisso, se vale a pena ou não. Ousadia evolutiva é ousadia assistencial. E no mais, a evolução é um campo aberto e um terreno fértil. Nós vivemos uma época de muita fartura, fartura de informação, de conhecimento, de mais ciência, de saúde, enfim. Essa época é privilegiada. Não se acha um desprivilegiado, muito pelo contrário. Se você olhar o passado, ou se você já teve recordação de vida passada, você vai ver que antes era tudo muito pior, era muito mais precário. Hoje, nesse momento atual, temos uma oportunidade, um momento ímpar para evoluir, para crescer e para fazer a nossa consciência avançar cada vez mais. Então não se queixe. Veja o que você pode fazer agora, com os recursos que você tem e com os talentos que você dispõe. Tudo é uma questão de querer. Tudo é uma questão de boa vontade. Que tal parar de se enrolar e começar a evoluir para valer? Por hoje eu fico por aqui. Espero que essas questões possam reverberar dentro de você, que tragam aí reflexões profundas e espero que você tenha muito discernimento para escolher qual caminho seguir. Um forte abraço a todos, as melhores energias e até a próxima.